Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui na ULEG, que é a Unidade de Laboratórios de Ensino de Graduação, onde funciona a equipe da Apuama e mais outras extensões aqui da UNB. Vamos lá para dentro conhecer mais em detalhes como é a oficina e entrar mais um pouquinho dos detalhes. Bom, esse carro que a gente está vendo não é um Fórmula 1, não é um Fórmula 2 e nem um Fórmula 3. É um Fórmula SAE Brasil. SAE, S-A-E, que é uma sigla, né, que já traduzindo seria Sociedade de Engenheiros da Mobilidade, né, que tem como objetivo proporcionar aos estudantes de engenharia a chance de colocar em prática os conhecimentos adquiridos na sala de aula. O nosso entrevistado é o Bruno Henrique de Oliveira. Ele é um dos capitães da Apuama Racing. Então eu vou deixar que ele se apresente. Bom, meu nome é Bruno, eu tenho 23 anos, faço engenharia mecânica aqui na Universidade de Brasília. Estou no meu 5º semestre. Aqui na Apuama Racing eu sou capitão de projetos agora do ciclo de 2023 para 2024. Eu também trabalho com automobilismo já tem cerca de 1 ano e meio. Hoje eu sou engenheiro de corrida da Porsche Cup e também sou engenheiro de corrida da Copa HB20. Então, esse sou eu. Boa tarde, Bruno. Meu nome é Thiago. E a primeira pergunta que eu quero fazer é sobre os membros. Quantos são e quais cursos eles estão fazendo no momento? Então, membros, nós temos em torno algo de 30 membros, né? O restante são trainees que estão aprendendo agora, acabaram de entrar na equipe. Pessoas na equipe mesmo, a gente tem cerca de 60 pessoas, contando áreas técnicas e áreas organizacionais. Qual foi a outra pergunta? Quais cursos? Os cursos. Bom, a grande maioria faz engenharia mecânica, tem uma galera também que faz engenharia automotiva, que lá no Gama, e vem pra cá também trabalhar. Tem uma galera de engenharia elétrica, que cuida mais da parte eletrônica do carro, né? Mecatrônica também. Temos outros cursos também na parte de área técnicas, temos pessoas que fazem física, geofísica, engenharia de redes. E na parte organizacional, né, o outro capitão ele faz engenharia mecânica também, mas nós temos pessoas de publicidade e propaganda, comunicação organizacional, temos administração, enfim. É um projeto de extensão, né, uma equipe de competição com bastante cursos, bastante integração em relação aos cursos da universidade. Beleza, Bruno. Outra pergunta que eu queria saber sobre a Apuama em específico é como é que é a estrutura aqui da equipe, como é que funciona. A gente já falou um pouco sobre os membros, quais quais cursos eles estão atuando. Então, como é que é a estrutura da equipe atualmente, se está funcionando bem do jeito que está, se precisa evoluir em alguma coisa. Então, a gente separa principalmente a parte de projetos da parte organizacional, né? Vamos dizer assim, o representante máximo a cada ciclo, né, que é um ciclo de 1 ano, seria o capitão. No caso, eu sou o capitão de projetos e o Matheus Ramalho ele é o capitão organizacional. Na parte de projetos, a gente tem várias áreas, né? Então, nós temos suspensão, nós temos powertrain, drivetrain, estruturas e aerodinâmica, freios e eletrônica. E dentro dessas áreas, você tem os líderes, né? Que são os cabeças de chave de cada operação, de cada área. Eles são os braços direitos ali da parte do projeto, né? Dentro dessas áreas, cada líder tem membros, né, que vão fazer atividades específicas. São esses membros que vocês perguntaram na pergunta anterior, né? E os trainees que estão aprendendo agora, então é função do líder e dos membros ajudarem também os trainees com conhecimento técnico, soft skills, hard skills também, saber um pouco mais do carro, né, que é uma coisa, a gente aprende muito o conceito na universidade, mas aqui dentro mesmo a gente aprofunda alguns conceitos de mecânica, de elétrica, veicular e tal, para entender melhor como funciona o carro. O que a gente queria fazer, Bruno, era sobre as competições que vocês fazem, da SAE, né? E como são elas, como funcionam? Então, a gente tem uma competição anual, que é uma competição nacional, onde participam a maioria das universidades que tem esse projeto, né? Ela acontece em Piracicaba, então ela aconteceu em agosto desse ano agora. E a próxima competição vai acontecer, né, em agosto de 2024 também.
Assim, a competição ela tem várias dinâmicas. Então, primeiramente, a gente tem que passar pelas inspeções técnicas, né? O que seria inspeções técnicas? Um juiz, uma pessoa já que trabalha no meio automotivo, ele inspeciona o nosso carro e aí ele inspeciona todas as áreas do nosso carro, seja suspensão, seja powertrain, seja chassi, né, a parte estrutural, seja elétrica veicular, eletrônica, enfim. Depois dessas inspeções, temos também algumas inspeções dinâmicas, que são para ver a capacidade do nosso carro frear. Nosso carro vamos dizer que ele é inclinado numa plataforma para ver se o nosso carro não vai capotar, assim, vamos dizer, né? Não vai vazar nenhum fluido. Tem a competição não, né? Tem a inspeção também técnica sobre a intensidade sonora do nosso carro, né? Que a gente não pode superar uma certa intensidade sonora, né, de decibéis. Depois dessas inspeções a gente tem também provas estáticas, que é a gente apresentando o nosso projeto, apresentando nossas escolhas, matrizes de decisões, simulações do nosso carro, por que a gente escolheu tal componente, por que a gente escolheu tal geometria, por que a gente optou por esse caminho e não por outros, né? E temos também as provas, né, dinâmicas, né, que são a parte mais legal, onde o carro é colocado à prova, né, em 4 provas, né, aceleração, skid pad, que é como se fosse um 8, né? Vem da capacidade do carro fazer curvas. Tem outra que chama autocross, que é uma volta só em um circuito bem travado, para ver a capacidade do nosso carro em situações mais críticas, né? Onde o carro precisa frear mais forte, precisa virar mais rápido e tal. E nós temos o enduro, que são 22 voltas, onde ele avalia a capacidade, né? A resistência do nosso carro, né? A confiabilidade do nosso carro. Além disso, nós temos também prova, voltando um pouco das provas estáticas, nós temos também uma prova de custos, né, que avalia o quão bem a gente consegue avaliar os nossos custos, então seja material, seja hora trabalhada, né, hora do trabalhador, luz consumida, ferramentas utilizadas. Temos uma prova também que é a business, que a gente tem que fazer meio que um Shark Tank lá na hora, que é apresentar o nosso projeto, seja um projeto fictício, seja o nosso projeto mesmo, para ver a nossa capacidade de vendas, né? Vamos dizer, vender o nosso peixe, né? De mostrar que o nosso projeto é bom, né? E sobre resultados, né? A Apuama, ela vinha numa crescente muito grande, ali até em 2016, 2017, onde a gente alcançou o 10º lugar. Depois, por conta de mudança de ciclo, né? Membros saíram, formaram. Nossa equipe começou a ter uma caída, né? Por conta da pandemia também isso afetou bastante a nossa equipe. E hoje, né, nós saímos ali de 28º lugar, fomos para 23º, e hoje a gente está brigando ali, né, para ser uma equipe bem competitiva no cenário de Fórmula SAI, até porque a Universidade de Brasília é uma das melhores faculdades do país, né? Então a gente precisa honrar a Universidade de Brasília também e ser uma das melhores equipes de Fórmula SAI do país também. Sobre o processo seletivo, como funciona para ter novos membros e também em relação à engenharia mecatrônica, em quais áreas as pessoas participantes do curso estão atuando no projeto. Sobre o processo seletivo, a gente tem costume de abrir todo semestre. Hoje, como o contingente da equipe está bem grande, né, somos 60 pessoas, a gente está reestruturando, refazendo o nosso processo seletivo para capacitar melhor as pessoas que entram na equipe, né? Tem muita gente que entra ali nos primeiros semestres. A gente, por exemplo, eu hoje estou no 5º semestre e eu entrei no 1º semestre. Eu fui me capacitando com alguns softwares, né? MATLAB, SolidWorks, ANSYS, simulação também de cinemática da suspensão, né? Chama Car Real Time, o software que a gente usa. Então a gente sempre, quando faz o processo seletivo, a gente abre para todos os cursos, todo mundo que quiser fazer. Lógico que um número limitado de vagas, né? Também a gente está reestruturando para a gente conseguir fazer um processo seletivo cada vez melhor, né? Ser mais exigente no processo seletivo, ser mais também direcionado. Tem muitas pessoas que sabem muito de algum assunto e aí entram em outra área aqui e acaba, né, não sendo tão bem aproveitado, né? E aí a gente tem um case que a gente manda para a galera que está fazendo o processo seletivo para ver a capacidade de resolução de problemas, né? Um engenheiro, mais tudo, é um grande solucionador de problemas, né? E antecipador também. E sobre, né, engenharia mecatrônica, né? Quem pode responder isso é melhor o Vitor. Sou o Vitor, faço engenharia mecatrônica no 2º semestre agora, entrei no semestre passado.
E a mecatrônica aqui é uma área muito aproveitada, a gente consegue diversificar muito no curso, para especificar em áreas como eletrônica, que o nosso líder de eletrônica faz mecatrônica. Eu estou fazendo parte do grupo de freios, tem outro pessoal que está ajudando em simulação, em estrutura de carro e tudo, porque o curso é muito diversificado. A gente queria saber qual o tempo estimado do projeto desde o início até vocês terem ele finalizado. Depende bastante. Na nossa competição, a gente tem 2 tipos de carro. Carro de primeiro ano, que é a primeira vez que o carro está indo na competição, então seria chassi novo, subsistemas novos, e um carro de segundo ano, que ele já foi para outra competição, para a competição anterior, e ele está correndo de novo. Quando o carro ele é de primeiro ano, a gente tem que fazer todo o projeto desde o início, seja chassi, seja projeto de freio, seja geometria de suspensão. E a parte do projeto ela demora bastante porque, principalmente, como muda bastante pessoas, as pessoas que estão entrando na equipe às vezes são muito novas ou não. Por exemplo, eu fiz o projeto de suspensão no ano passado e eu nunca tinha feito um projeto na minha vida, né? Então acabou que demorou bastante, eu acabei demorando cerca de 6 meses para desenvolver um projeto de suspensão. Como eu também sou relativamente novo no curso, eu não tinha muitos conhecimentos técnicos para fazer, então eu tive que ir aprendendo conforme eu ia fazendo. E conforme a equipe vai evoluindo e tal, o conhecimento é passado, esse tempo acaba reduzindo, né? Então, em projeto mesmo computacional, que a gente faz todos os projetos, os casos do carro, todos os cálculos estruturais, cálculos dinâmicos, demora cerca de 4 meses. Hoje a gente já está passando para a manufatura do próximo carro, em 2024. E a gente começou ele em agosto e a gente está terminando ali os projetos agora em novembro. Então, esse tempo ele vai se reduzindo com a maturidade da equipe e também o desenvolvimento dos membros, né? Depois do projeto, a gente tem a questão da manufatura, que a gente tem que fazer gabaritos, né? Porque se a gente tem um carro no computador, mas a gente não consegue replicar ele na vida real, é como se a gente não tivesse um carro no computador, porque a gente não consegue validar o nosso carro. Então, a parte de manufatura, a parte de gabaritação, ela é um pouco demorada, demora cerca de 3 a 4 meses também. E a gente tem todas as partes de testes, né? Testes de validação do nosso carro. Cada subsistema tem os próprios testes, então a suspensão vai ver questões dinâmicas do carro, a estrutura vai fazer simulações torsionais, simulações de rigidez ali do chassi, né? Então existem diversos testes, tanto carro estático quanto carro dinâmico. A gente tem cerca de 12 meses para desenvolver o nosso projeto e fazer a manufatura do carro. Quando o carro ele é de segundo ano, a gente pode reaproveitar o chassi, então a gente não precisa refazer muito da manufatura e a gente é mais focado ali na questão de otimizações e testes, né? Esse chassi aqui ele é de 2022, né, do ciclo 19, aí teve a pandemia que parou em 20 e 21 e a gente correu em 22, então é mais um chassi de exposição, a gente faz alguns testes nesse carro também. O chassi ali atrás foi na competição passada, agora de 2023. E para 2024 a gente quer ser uma equipe bem competitiva, então a gente está otimizando nosso chassi. Vamos refazer a construção do nosso chassi, tornar o carro mais leve para ele ter uma relação peso-potência melhor, enfim. Então acabou que a gente poderia usar aquele chassi, mas para otimização de resultados a gente vai refazer a manufatura, né? A manufatura daquele chassi a gente fez em cerca de 2 meses, bem próximo à competição. E agora estamos, né, em novembro já, compramos os tubos, estamos fazendo os gabaritos também para fazer a manufatura do chassi. Bom, o primeiro subsistema que eu vou começar a falar aqui é sobre freios. Freios é um componente muito importante para a segurança do carro, né? E também para a performance, né? Pouca gente sabe, mas um bom desempenho dos freios afeta muito na performance do carro em curvas, né? Outro subsistema que esse eu fiz parte foi o da suspensão. A suspensão ela tem 2 funções principais, que é amortecer, né, os impactos causados pela pista, né, entre o carro e o chão, e também otimizar a área de contato do pneu com a pista, né? Pouca gente sabe, mas o pneu também ele se não a parte mais importante, é uma das partes mais importantes do carro. O sistema também temos estruturas e aerodinâmica, que cuida tanto da parte estrutural do nosso carro, né, a parte do chassi, tanto da parte aerodinâmica, pacotes aerodinâmicos quanto tem, side pods ali para redirecionamento do ar
né, do fluxo de ar para radiador. Também temos o bico do nosso carro, que otimiza ali a área frontal de contato que a gente tem do nosso carro. Nós temos também o subsistema de drivetrain, que seria a transmissão de potência do motor para as rodas, né, toda a parte de marcha, toda a parte de câmbio sequencial. Também temos falando ali de drivetrain, temos a área também de powertrain, que é toda a parte que cuida da nossa unidade de potência, que seria o motor, né? No nosso caso, o motor a combustão. Também temos a parte de eletrônica, que vai cuidar tanto da parte elétrica veicular do nosso carro, né? Fazer o nosso carro ligar, quanto partes mecatrônicas, né? Sistemas mecatrônicos. Nós temos hoje um shifter eletrônico, nós temos hoje também placas, circuitos eletrônicos aí, PCBs, né? Placa PCBs, que são ali para algum subsistema no nosso carro, por exemplo, telemetria, por exemplo, uma placa que é específica no nosso regulamento que chama BSPD, que é um dispositivo que mata o carro em situações específicas. Temos também, né, a parte elétrica veicular, com a parte de chicote do nosso carro, e também a parte de transmissão de potência ali, a unidade central da nossa eletrônica. A gente chama de Power Box, é onde fica todos os fusíveis, onde fica uma placa impressa também. E é isso. Entrando em detalhes mais específicos, existe um regulamento nacional da categoria, contendo propriedades mínimas e máximas do Fórmula, que padroniza as competições aqui no Brasil. Cada equipe competidora passa por um checklist para conferir se o carro atende a todas as inspeções técnicas, como o teste de capotamento, onde o carro fica numa plataforma onde é inclinado, o vazamento de fluidos e a intensidade sonora, onde é medido quantos decibéis é emitido, o escapamento do carro emite. Bom, com o carro dentro do regulamento, então é prosseguido para as provas. São 4 provas distintas, sendo elas a aceleração, o skid pad, que é uma pista em formato de 8, onde é avaliada a capacidade do carro de fazer curva, o autocross, que avalia também o esterçamento, né, que é a capacidade de fazer curvas, avalia a aceleração e a frenagem, e o enduro, que é um percurso de 22 km, né, então o carro precisa buscar o menor tempo dentro dos 22 km. A competição ela ocorre em Piracicaba, no cartódromo de lá, chama Cartódromo SPA. E a Apoma já conseguiu representar o NB, colocando ela em 10º lugar de mais de 60 competidores aqui no Brasil. A primeira e segunda equipe colocada é classificada para uma etapa mundial, onde é realizada lá em Michigan, nos Estados Unidos. Falando sobre engenharia mecatrônica, a mecatrônica em si engloba diversas partes do carro, como todo o gerenciamento de sensores, a partida do carro, troca de marchas e até mesmo a telemetria, quando é necessário para análise, para melhorar o tempo de volta, por exemplo, na hora da competição. Em equipes mais fortes financeiramente falando, é implementado até detectores de cones em tempo real através de uma câmera GoPro, que é instalada no cockpit. Então a câmera ela analisa o cone, o tipo de cone, se ele é um cone em que o carro precisa contornar o cone, ou são cones que delimitam o traçado da pista. Então são coisas que a mecatrônica ajuda a implementar e melhorar o desenvolvimento do carro e todas as suas especificidades. Para encerrar o vídeo, a gente consegue concluir que a Apoma Racing ela tem 20 anos, então já tem uma tradição aqui no NB. E é um projeto de extensão que desenvolve inúmeras áreas, desde a comunicação e a apresentação para buscar patrocinadores, para custear todo o desenvolvimento do carro, né? Sem falar na engenharia aplicada, onde todos os membros da equipe precisam desenvolver durante o desenvolvimento do carro para anualmente competir lá em Piracicaba e representar bem a faculdade, representar bem a UNB. Para quem tiver interesse, foi usado alguns trechos de vídeos lá do canal da Apoma. Então, o link do canal deles vai estar na descrição para quem quiser ver mais detalhes.